Existe um erro silencioso que faz você chamar de paz algo que já é ausência de resposta a Deus. E aqui está a evidência, sem teoria. Você ora pedindo direção e minutos depois faz exatamente o que já tinha decidido. Isso revela o ponto real. Não é que você perdeu a fé. Você parou de esperar que Deus responda. E quando isso acontece, nada muda por fora, mas Deus já não participa das suas decisões. Isso é mais perigoso do que uma crise. Por quê? Porque não quebra, acomoda. Fica comigo, porque você vai discernir, com clareza, se o silêncio que você sente é paz ou surdez espiritual. E isso não começa na teoria. Começa no que você faz depois de orar. A sensação de que a sua fé está bem pode enganar. E a pergunta honesta é direta. E se não estiver? E você já não consegue perceber. Principalmente quando o afastamento acontece assim. Silencioso, progressivo, sem crise, sem ruptura. Fé sem expectativa não quebra. Se acomoda. E isso não é conceito. Você ora e responde no impulso, como se Deus não tivesse dito nada, e o que acontece em você não é isolado. Esse tipo de desconexão é comum. Hoje, muita gente mantém práticas espirituais, mas já não espera que Deus intervenha de verdade. A estrutura continua, mas a dependência desaparece. E quando a dependência desaparece, a lógica muda. Esse é o padrão que define uma fé funcional. Quando você deixa de esperar, você deixa de depender. Quando deixa de depender, você começa a decidir. Quando decide sem Deus, Ele deixa de governar. A vida continua, mas já não está sob governo. E isso não acontece de uma vez. Começa pequeno, vira padrão, se torna normal. Como disse A.W. Tozer, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. E isso define diretamente como você decide. Quando isso muda, toda a sua fé se reorganiza mesmo que você não perceba. E é exatamente por isso que isso aparece nas suas decisões. No que você escolhe, no que você evita, no que você já não consulta. E isso vai ficar ainda mais claro quando você olhar para suas últimas decisões. Quando a oração perde a expectativa, a Bíblia deixa de dirigir e a vida entra no automático. E aqui está o ponto crítico. O que antes te confrontava já não toca o que deixou de incomodar. Começa a dominar, não de forma visível, de forma funcional. A ausência de incômodo não é maturidade. Pode ser desconexão. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você ora por direção e minutos depois responde alguém no impulso, como se Deus não tivesse falado nada. Comportamento claro, consequência inevitável. Se você reconhece isso, comenta. Decidi sozinho. Não para se expor, para parar de ignorar. Você não deixou de crer em Deus. Você começou a viver sem precisar dele. E esse é o ponto decisivo. Não é quando alguém deixa de acreditar, é quando deixa de esperar. Porque quando você para de esperar, você para de depender e passa a decidir sem referência. E quando suas decisões já não consideram Deus, a vida segue, mas Ele já não governa o que importa. Tudo parece igual, mas já está fora do lugar. E esse padrão não é novo. A Escritura descreve esse padrão. Em Apocalipse 2:4 diz: abandonaste o teu primeiro amor. Isso é permanência sem afeto. Em Isaías 29:13 diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Isso é proximidade sem presença. Em todos os casos, a forma continua, a essência deixa de governar. E isso leva a um critério definitivo. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não mudou, não se afastou, não se tornou menos presente. Logo, se algo mudou, foi a sua resposta. E esse padrão não é novo, já aconteceu antes. Com Pedro, ele afirmou lealdade, mas sob pressão, reagiu no impulso. Negou, silenciou, se afastou. Ele não deixou de crer, ele deixou de responder. Mas em João 21, quando foi confrontado, ele voltou a responder. E isso define tudo. O problema não é cair, é permanecer sem resposta. Então a regra é simples.
E é aqui que tudo se decide. Ou se reorganiza, ou continua exatamente como está. Porque a pergunta não é: você ainda acredita? A pergunta é: Deus ainda participa do que você decide? Você não perdeu a fé, mas pode ter perdido o que a mantinha viva. Você não perdeu Deus. Você só parou de incluí-lo. E isso não se resolve com mais atividade. Se resolve com dependência. Então não ignore isso, porque o mais perigoso não é estar errado, é estar errado e já não perceber. Se hoje você viu isso, isso não é coincidência, é um ponto de decisão. Voltar a esperar em Deus ou continuar se acostumando com o silêncio, porque no fim, ninguém abandona a fé de uma vez. Só aprende a viver sem precisar de Deus. E quando percebe, já está longe sem saber quando aconteceu. A fé não morre quando você deixa de crer. Ela morre quando você deixa de depender de Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu te ensino o que é útil e te guio pelo caminho que deves andar. Isaías 48:17. Responde com sinceridade. Em que área da sua vida você parou de esperar e começou a decidir sozinho? Escreve aqui. Compartilha com quem precisa ver isso. Porque às vezes, o que parece estabilidade já é silêncio. Ajude alguém com esta mensagem.